A câmera oculta começou a gravar. Daniel Albuquerque, empresário mineiro de 42 anos, havia instalado o aparelho na sala de sua casa sem dizer nada a ninguém. Queria monitorar como a nova cuidadora se comportava com seu filho, Lucas, de 6 anos, em cadeira de rodas desde o nascimento. O que ele viu nos dias seguintes o destruiu completamente. Não havia maus tratos, nem negligência. Havia algo completamente diferente, algo que nenhum pai esperaria ver. Um gesto tão profundo, tão humano, tão inesperado, que Daniel se viu chorando por horas em frente à tela. Esta é a história de como uma simples câmera revelou a verdade mais bela e dolorosa que um pai pode descobrir e de como essa descoberta mudou para sempre 3 vidas. Daniel havia aprendido que a vida pode mudar em um segundo. 6 anos atrás, sua esposa, Alice, havia morrido durante o parto. Complicações repentinas, hemorragia maciça, médicos correndo. Lucas havia sobrevivido, mas com danos cerebrais permanentes, paralisia cerebral severa, pernas que jamais andariam, braços com movimento limitado, dificuldade para falar. Um menino preso em um corpo que não respondia às suas ordens. Daniel criou Lucas sozinho, construindo toda a sua existência em torno da criança. Vendeu sua empresa de consultoria para ter tempo, transformou a casa na Pampulha em um ambiente acessível e aprendeu fisioterapia, fonoaudiologia e cuidados médicos. Mas não era suficiente. Lucas precisava de atenção constante, e Daniel precisava trabalhar pelo menos meio período para mantê-los. Ele havia contratado 7 cuidadoras em 5 anos, e todas duraram poucos meses. Algumas eram frias, outras incompetentes. Uma foi pega olhando o celular por horas enquanto Lucas ficava sozinho. O coração de Daniel ficava cada vez mais pesado. Então, chegou Isabela Guimarães. Tinha 28 anos, vinha de Ouro Preto, olhos escuros e um sorriso acolhedor. Havia trabalhado em um centro de assistência a crianças com deficiência, antes de se mudar para Belo Horizonte. As referências eram perfeitas. Durante a entrevista, ela falou com Lucas, não com Daniel, perguntando ao menino do que ele gostava e quais eram seus brinquedos favoritos. Lucas sorriu, algo que raramente fazia com estranhos. Daniel a contratou imediatamente. 3 semanas depois, o medo voltou. Lucas parecia diferente quando Daniel voltava do trabalho, mais quieto, quase triste. Uma noite, Daniel perguntou ao filho se estava tudo bem com a cuidadora. Lucas assentiu, mas com hesitação. A comunicação era sempre difícil. Daniel não tinha certeza se havia entendido. Naquela noite, ele não dormiu. Pensou nas histórias terríveis de maus tratos. Decidiu que precisava saber. No dia seguinte, comprou online uma câmera oculta, pequena e discreta. Instalou-a na prateleira da sala, camuflada entre os livros. Ele podia ver tudo por um aplicativo no celular. Sentia-se culpado pela falta de confiança, mas era seu filho. Ele precisava protegê-lo. O primeiro dia, ele olhou o celular obsessivamente. Isabel chegou às 8 da manhã. Cumprimentou Lucas com um abraço caloroso, preparou o café e o ajudou a comer com paciência infinita. Tudo parecia normal, profissional. Daniel relaxou ligeiramente. Mas no terceiro dia, ele viu algo que o atingiu. Lucas derramou o suco de frutas sobre si e sobre a cadeira. Isabel não se irritou. Limpou-o com ternura, trocou sua roupa, limpou a cadeira. Depois disse-lhe algo que Daniel não pôde ouvir, mas viu a expressão no rosto de Isabel. Não era apenas paciência profissional, era algo mais profundo. No 5º dia, Daniel decidiu ver a gravação completa do dia. Sentou-se naquela noite com um copo de vinho e o laptop no colo. Pressionou play. O que ele viu nas horas seguintes o destruiu e o reconstruiu completamente. Isabel chegou e depois que Lucas terminou de comer, ela fez algo inesperado. Sentou-se no chão em frente à cadeira de rodas do menino e começou a falar. Não as frases educadas habituais. Ela falava com Lucas como se ele fosse um adulto, como se pudesse entender tudo. Ela contou que também teve um irmão com deficiência. Chamava-se Pedro. Tinha 10 anos a mais que ela. Paralisia cerebral como Lucas. Pedro havia morrido 3 anos antes, aos 25 anos, devido a complicações respiratórias.
Isabel havia passado toda a infância e adolescência cuidando dele, enquanto seus pais trabalhavam. O amou mais do que a qualquer pessoa no mundo. Daniel aumentou o volume do computador, as lágrimas já nos seus olhos. Isabel continuava com a voz doce, mas embargada. Explicou a Lucas que sabia como era difícil, sabia como era frustrante ter tantas coisas para dizer, mas não conseguir externalizar. Sabia como doía quando as pessoas olhavam com pena em vez de respeito. Meu irmão me ensinou que pessoas com deficiência não querem pena. Querem ser vistas, ouvidas, amadas por quem são. Então Isabel disse algo que fez Daniel desabar. Disse a Lucas que trabalhava com ele não pelo dinheiro. Tinha outros trabalhos que pagavam melhor. Trabalhava com ele porque, quando o viu na entrevista, viu o seu irmão e prometeu que daria a Lucas todo o amor que não podia mais dar a Pedro. Daniel pausou o vídeo. Chorava sem controle. Em 3 anos, desde que Alice morreu, ele não havia chorado de verdade. Manteve tudo dentro porque precisava ser forte para Lucas. Mas agora, olhando aquela mulher confessando sua dor a um menino de 6 anos, todas as barreiras se romperam. Ele secou as lágrimas e retomou o vídeo. O dia continuou na gravação. Isabel fazia fisioterapia com Lucas, exercícios que os médicos haviam prescrito, mas ela os fazia cantando músicas mineiras e rindo, transformando o esforço em brincadeira. Quando Lucas se frustrava porque não conseguia mover o braço como queria, Isabel se sentava ao lado dele e dizia que estava tudo bem, que ele havia progredido, que estava orgulhosa dele. Na hora do almoço, Isabel preparou um feijão tropeiro com couve. Alimentou Lucas com paciência infinita, embora demorassem 40 minutos. Depois, ocorreu algo que Daniel jamais havia visto. Isabel pegou um caderno e lápis de cor, colocou o lápis na mão de Lucas, guiou suavemente o seu braço e pediu que ele tentasse desenhar como se sentia naquele dia. Lucas fez linhas trêmulas, cores aleatórias. Isabel olhou para o desenho como se fosse uma obra de arte. Disse que era lindo, que ela via felicidade naquelas cores. Lucas sorriu, aquele sorriso raro e precioso que Daniel amava. Pela tarde, Isabel leu uma história para Lucas, mas ela não apenas lia. Ela fazia as vozes dos personagens, levantava-se e encenava as cenas. Fazia Lucas rir até que o menino emitisse aqueles sons alegres que eram sua versão da risada. Daniel nunca o tinha ouvido rir tanto. Pouco antes de Daniel voltar para casa, por volta das 5 horas da tarde, ocorreu o momento que o desmoronou completamente. Lucas começou a chorar. Isabel o pegou nos braços da cadeira de rodas, algo que os médicos orientavam fazer com extremo cuidado, e o segurou forte. Lucas aninhou a cabeça em seu ombro e chorou. Isabel o embalou suavemente, acariciou seu cabelo e sussurrou que estava tudo bem, que ela estava ali, que ele não estava sozinho. Após alguns minutos, Lucas se acalmou. Isabel o colocou de volta na cadeira, secou seus olhos e perguntou o que havia acontecido. Lucas fez um som, apontou para a foto na mesa. Era uma foto de Alice, sua mãe falecida. Isabel compreendeu imediatamente. Pegou a foto, mostrou-a a Lucas e disse que sua mãe o amava muito, que o olhava do céu e que estava orgulhosa do quanto ele era forte e corajoso. Lucas fez outros sons. Isabel ouviu com atenção, como se entendesse perfeitamente. Em seguida, ela disse que sim, o pai dele também o amava muito. Que o pai trabalhava tão duro apenas por ele, que o pai estava cansado, mas nunca se queixava, porque Lucas era a coisa mais importante de sua vida. Daniel teve que pausar o vídeo novamente. Ele já não conseguia ver através das lágrimas. Esta mulher, esta estranha, havia entendido seu filho mais do que ele jamais havia conseguido. Havia visto a dor que Lucas carregava, a dor pela mãe que nunca conheceu, a solidão, a frustração. E não só havia visto. Havia enfrentado isso com amor puro. Ele olhou para o relógio. Eram 10 horas da noite. Isabel havia ido embora há horas. Daniel pegou o telefone. Ele precisava fazer algo. No dia seguinte, Daniel saiu mais cedo do trabalho. Chegou em casa às 4 da tarde, 2 horas antes do habitual. Quando abriu a porta, ouviu a voz de Isabel cantando. Entrou silenciosamente na sala. Isabel estava sentada no chão com Lucas. Tinha um lápis de cor e grandes folhas de papel.
Isabel guiava a mão de Lucas enquanto pintavam juntos. Lucas tinha o rosto concentrado, aquela expressão que fazia quando se esforçava muito. Quando viram Daniel, Isabel se levantou rapidamente. Parecia envergonhada de ser surpreendida em um momento tão íntimo. Daniel pediu que conversassem. Isabel assentiu, preocupada. Pensava que havia algum problema. Daniel pediu que ela se sentasse no sofá. Ele se sentou na poltrona à frente dela. Lucas os olhava curioso. Daniel começou dizendo que precisava confessar algo. Havia instalado uma câmera oculta para vigiá-la. Isabel empalideceu. Os olhos se encheram imediatamente de lágrimas. Pensava que seria demitida, que Daniel havia visto algo errado. Começou a se desculpar, dizendo que sempre tentava fazer o melhor. Daniel a interrompeu. Disse que não havia problemas, disse que havia visto tudo. Viu como ela brincava, como ela falava, como ela o amava. Ouviu a história de seu irmão Pedro. Viu como ela consolou Lucas quando ele chorou pela mãe. As lágrimas de Isabel caíram livremente. Daniel levantou-se, sentou-se ao lado dela no sofá e disse que em 6 anos ninguém havia tratado seu filho com tanto amor e respeito. Ninguém havia visto Lucas por quem ele realmente era, em vez de pela sua deficiência. Ninguém havia feito Lucas rir tanto. Isabel chorou abertamente. Disse que amava Lucas, que não podia evitar. Cada dia, quando venho trabalhar, sinto que estou cuidando do meu irmão, que de alguma forma estou honrando a memória de Pedro. Disse que entendia se Daniel estivesse zangado, que talvez tivesse cruzado limites profissionais. Daniel negou com a cabeça. Disse que não estava zangado. Estava agradecido. Estava aliviado. Pela primeira vez em 6 anos, sentia que não estava sozinho. Sentia que Lucas tinha alguém que o amava de verdade quando ele não estava. Daniel disse a Isabel o que havia pensado durante toda a noite. Ele a precisava, e Lucas a precisava. Ele lhe perguntou se ela queria se mudar para morar com eles, não como cuidadora por hora, mas como parte da família. Temos um quarto de hóspedes. Você pode morar aqui, ter um salário justo, benefícios, tudo. Em troca, você estaria aqui para Lucas sempre, como família. Isabel o olhou, incrédula. Era demais. Ela não podia aceitar, mas Daniel insistiu. Disse que Lucas a necessitava, e honestamente ele também a necessitava. Precisava de alguém para compartilhar o peso, alguém que entendesse, alguém que amasse seu filho. Isabel olhou para Lucas. O menino lhe sorria aquele sorriso raro e belo. Ela assentiu lentamente, as lágrimas ainda no rosto. Sim, ela ficaria. Daniel sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Isabel se mudou 2 semanas depois. A primeira noite, comeram juntos como família. Isabel preparou um cozido mineiro, receita de sua avó. Lucas comeu com apetite, algo que raramente fazia. Os meses seguintes foram uma transformação. Com Isabel morando ali, Lucas tinha continuidade e amor constante. Ela acordava cedo, levava Lucas aos médicos, fazia fisioterapia 2 vezes ao dia em vez de uma, mas, acima de tudo, dava amor incondicional. Daniel começou a trabalhar um pouco mais, mas sem o sentimento de culpa. Ele sabia que Lucas estava em mãos seguras. Quando voltava para casa, encontrava Isabel e Lucas rindo, jogando felizes. A casa se encheu de sons de alegria, em vez do silêncio pesado. Uma noite, Daniel encontrou Isabel ensinando Lucas a usar um tablet especial com software de comunicação para crianças com deficiência. Lucas podia apertar imagens e o tablet falava as palavras. Estava frustrado no começo, mas Isabel era paciente. Depois de 2 semanas, Lucas conseguiu comunicar frases simples. A primeira coisa que ele disse foi: "Amo a Isabel." Todos choraram naquele dia. Isabel também trouxe mudanças para Daniel. Ela o ensinou a ver Lucas de forma diferente, não como um garoto deficiente para cuidar, mas como um menino com personalidade, sonhos e sentimentos. Mostrou-lhe que Lucas entendia muito mais do que Daniel pensava. Ensinou-o a se comunicar melhor, a rir mais, a brincar, em vez de ser sempre tão sério. 6 meses depois que Isabel se mudou, em uma noite de primavera, eles jantavam juntos. Lucas usou o tablet para dizer que estava feliz.
Daniel olhou para Isabel. Ela havia se tornado essencial. Não era apenas uma cuidadora, era família. Daniel disse que queria conversar sobre algo. Isabel pareceu preocupada. Ele explicou que queria adotá-la legalmente como tutora conjunta de Lucas. Se algo me acontecer, quero que Isabel possa cuidar de Lucas legalmente. Quero que ela tenha direitos de decisão sobre cuidados médicos, educação, tudo. Isabel ficou sem palavras. Disse que era demais, que ela não merecia tanto. Mas Daniel insistiu. Disse que ela merecia tudo. Havia salvado não apenas Lucas, mas também a ele. Havia trazido amor a uma casa cheia de dor. Isabel aceitou em meio às lágrimas. Um mês depois, eles assinaram os documentos. Isabel Guimarães era agora tutora legal conjunta de Lucas Albuquerque. Era oficialmente família. 2 anos depois, Isabel morava com eles. Lucas tinha 8 anos e havia feito progressos incríveis, mas em uma noite de outubro, tudo mudou. Daniel voltou para casa e encontrou Isabel sentada à mesa da cozinha chorando. Lucas estava na cama. Daniel se sentou ao lado dela. Isabel disse que havia recebido uma ligação de Ouro Preto. Seu pai estava doente, câncer de estômago avançado. Os médicos davam poucos meses de vida. Sua mãe, que nunca havia perdoado Isabel por ter se mudado para Belo Horizonte, em vez de ficar para cuidar da família, agora pedia que ela voltasse. Sou filha única, é meu dever. Daniel sentiu pânico. Se Isabel fosse embora, Lucas ficaria devastado. Mas olhou para o rosto de Isabel e viu o conflito. Perguntou o que ela queria fazer. Isabel disse que não sabia. Amava Lucas como um filho. Amava a família que haviam construído. Mas também era seu pai. Sentia-se dividida, culpada em todas as direções. Javier tomou suas mãos. Vá para Ouro Preto. Fique com seu pai. Encontraremos um jeito. Isabel negou com a cabeça. Sua mãe foi clara. Se viesse, teria que ficar para sempre. Naquela noite, Daniel não dormiu. Pensou em Lucas, na felicidade que ele tinha agora. Mas pensou também em Isabel, que havia sacrificado tanto. No dia seguinte, teve uma ideia louca. Chamou Isabel ao seu escritório. Daniel disse a Isabel que tinha uma proposta. E se nos mudarmos todos para Ouro Preto por 6 meses? Ele explicou que podia trabalhar remotamente. Já havia verificado. Lucas poderia ter aulas online, com terapeutas vindo à casa. Eles alugariam a casa da Pampulha. Isabel poderia ficar com o pai e a família continuaria unida. Isabel olhou incrédula. Mudar toda a família por 6 meses era demais, mas Daniel disse que não era demais. Você nos deu 2 anos da sua vida. É o mínimo que podemos fazer. Isabel chorou e o abraçou fortemente. Disse que eles eram sua verdadeira família. 2 semanas depois, eles se mudaram para Ouro Preto, para um apartamento perto dos pais de Isabel. Os meses seguintes foram difíceis. O pai de Isabel piorava gradualmente, mas Lucas estava lá. Ria, brincava, trazia luz a uma casa cheia de dor. A mãe de Isabel, que no início era fria com Daniel e Lucas, gradualmente se acalmou. Viu o quanto Isabel os amava. Viu que eles não a haviam tirado, mas sim dado uma família. O pai de Isabel morreu em fevereiro, cercado pela família. Isabel estava devastada, mas não estava sozinha. Daniel e Lucas estavam lá. Após o funeral, eles voltaram para Belo Horizonte. Mas algo havia mudado. Já não eram apenas uma unidade criada por necessidade, eram uma família real, forjada por amor e sacrifício mútuo. 5 anos depois, Lucas tinha 13 anos. Com anos de terapia, amor e tecnologia assistiva, ele podia se comunicar muito bem. Usava um tablet avançado com síntese de voz. Daniel tinha 50 anos, Isabel 33. Uma noite, Daniel convocou uma reunião familiar. Sentaram-se na sala, a mesma onde 8 anos antes, uma câmera oculta havia revelado a verdade. Daniel disse que queria que Isabel fosse reconhecida oficialmente por tudo que havia sido. Ele perguntou a Isabel se ela queria se casar com ele. Não por amor romântico, ele esclareceu, mas por amor familiar, para dar a Lucas uma família completa legalmente, para garantir que Isabel tivesse todos os direitos e proteções.
Isabel permaneceu em silêncio. Olhou para Lucas. O garoto usou seu tablet para dizer: "Por favor, Isabel, queremos que você seja oficialmente família." Isabel chorou e assentiu. Disse que sim, se casaria com Daniel, pela família que haviam construído. Casaram-se 3 meses depois. Cerimônia simples no cartório. Lucas como padrinho. A mãe de Isabel veio de Ouro Preto e chorou lágrimas de alegria. Na noite do casamento, Daniel revelou algo a Isabel. Ele lhe mostrou a câmera oculta, ainda ali, depois de 8 anos. Disse que a guardava como lembrete de que as aparências enganam e que a verdade mais bela às vezes está oculta. Essa câmera, instalada por medo, revelou amor puro. Isabel riu entre lágrimas. Disse que ela também guardava um segredo. O dia em que Daniel instalou a câmera, ela a viu. Era óbvia para quem sabia onde procurar, mas não disse nada porque entendia. Se eu fosse mãe, faria o mesmo para proteger meu bebê. Então, cada dia, agi como se a câmera não estivesse lá, sendo simplesmente eu mesma, porque eu amava Lucas desde o primeiro dia. Daniel a abraçou. Aquele era o começo de uma família estranha e linda. 10 anos depois, Lucas tinha 23 anos. Havia ido para a universidade online. Estudava programação. Tinha um trabalho part-time criando aplicativos acessíveis para pessoas com deficiência. Vivia ainda com Daniel e Isabel, mas com crescente independência. Uma noite, eles assistiam a vídeos antigos. Chegaram às gravações da câmera oculta de 13 anos antes. Lucas, que agora se comunicava fluentemente com o tablet, pediu para assistirem. Viram Isabel contando sobre o irmão Pedro, consolando Lucas criança, amando-o quando ele era apenas um trabalho. Lucas usou o tablet para dizer: "Eu sou sortudo. 2 pais me deram a vida, Isabel me deu o amor." E naquele salão onde tudo havia começado com suspeita e medo, sentava-se agora uma família real, construída não em sangue, mas em algo mais forte. Amor escolhido, família escolhida.